que é que o voo rasante foi criado? Porque, nos últimos anos, os apoios que tínhamos ao projeto Repórter do Futuro, sobretudo, que é a principal atividade da Alboré, as empresas e instituições que davam algum tipo de apoio desapareceram. Coisas ligadas à liberdade de expressão, direitos humanos, democracia, perdeu prestígio na sociedade, enquanto a sociedade está fazendo esse movimento de inclinação para a direita, para a tragédia. E, portanto, nós temos que manter o projeto Repórter do Futuro com os nossos próprios meios. Então, lá atrás, já há alguns anos, foi feita uma proposta de que a gente fizesse esse voo rasante. E de tal maneira que você vê que o logotipo do projeto é ele andando numa espécie de asa delta, ou sei lá, um ícaro, e está soltando folhas de papel, está soltando penas. Esse projeto assumiu várias formas e a gente queria fazer ele no capricho. A primeira coisa foi, dessa produção toda, desses 6 anos, levantar isso, selecionar isso, de tal maneira que a primeira meta nossa era 170. Mesmo assim, ficava muita coisa importante para fora. Depois nós nos impusemos o desafio de reduzir para 70. Aí a ideia era que fossem 30, porque eram os 30 anos da Constituição e os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então a ideia era 30 charges, uma edição limitada a 30 exemplares de cada uma, impressa em papel ou melhor, assinada, autografada uma por uma, enumerada como se fosse uma gravura. 1 sobre 30, 2 sobre 30, 4 sobre 30. E aí, quando chegar 30 sobre 30, para. Então, esse material é para pendurar na parede. Esse é o material que a assinatura do Laerte e o fato de que só são 30 exemplares, isso é que dá valor de troca, tá certo? Por que você gostaria de ter um Laerte em casa? Você gostaria de ter um Picasso. Mas eu estou falando do Laerte. O Laerte é comparável ao Picasso, em termos de produção, de quantidade, de variedade, de criatividade, de estilos. Ele não deve absolutamente nada ao Picasso. Aliás, não é tudo do Laerte que me interessa. Me lembro, sim, de uma charge do caralho que ficou gravada na minha cabeça, bababá, que abriu a minha cabeça. Eu nunca tinha pensado nisso. A partir do Laerte, ele abriu por um outro canto aqui. Essa charge, sim. Então, vem cá, você não gostaria de ter essa charge assinada pessoalmente, autografada, numerada, dedicada a você? Para que a gente pudesse levantar recursos, dinheiro, para manter o projeto Repórter do Futuro, já que os nossos apoiadores, patrocinadores sumiram, e não é possível você manter um projeto desses, de alto nível, com os estudantes pagando as mensalidades, porque os estudantes estão sem grana, e ainda que pagassem, não dá para o gasto, porque nós estamos falando uma coisa que, embora o curso seja curto, cada módulo seja no máximo de 8 sábados, mas ele demora 8 meses de trabalho. As pessoas só veem o produto, mas não têm ideia do processo. Eu faço as charges. Eu, em geral, não me sinto assim muito à vontade para ficar falando da importância do meu trabalho. Eu sei o que eu faço e eu sei mais ou menos como é que o meu trabalho funciona e como é que ele repercute. E eu acho que a charge, especialmente, ela tem uma carga dupla, assim, que é atuar no momento em que ela sai
né, uma espécie de energia dinâmica para movimentar ideias, movimentar cabeças e, de alguma forma, movimentar a política, e também uma energia estática, que é criar um peso, criar uma história, procurar iluminar uma época, que é a época que a gente está vivendo. E aí sim, faz sentido a coletânea, é uma forma de você ter um retrato, né? E a ideia de oferecer essa coletânea assim já atomizada, quer dizer, a pessoa escolhe qual parte que ela quer, se ela quer uma, quer duas, quer três. Eu não sei, é uma ideia interessante e inteligente também. Eu acho que nem toda charge é, é assim uma coisa muito bem sucedida, do meu ponto de vista. Mas uh, o ponto de vista da pessoa que faz a charge é necessariamente diferente do ponto de vista de quem a ver. Então, isso eu já tinha observado também no trabalho do Angeli, que às vezes eu ligava para ele para cumprimentar por uma charge especialmente legal que ele tinha feito, e ele confessava assim: nossa, mas francamente eu não achei que essa charge fosse agradar tanto, porque eu fiz assim, quer dizer, já tinha tido outras ideias e tudo, acabei mandando essa meio para cumprir, cumprir a meta, né? Mas é isso, na verdade, às vezes tem uma ideia que a gente não acha assim a campeã das campeãs, mas ela, de alguma, mesmo sem a gente perceber, ela captura alguma coisa importante ali naquele momento. Não, para mim essa é uma coisa que é totalmente assim vinculada ao momento em que saiu. Algumas delas eu acho que foram muito felizes assim, mas eu não sei, o tempo passa e aí eu já tô considerando outras coisas, né? Às vezes, muitas vezes uma charge que não era tão forte na época, ela se revela profética depois, então ela, né, o futuro ilumina ela. E às vezes o contrário, você faz uma charge que os fatos acabam negando. Mas aí que tá, uma charge não é uma promessa de futurologia, uma charge não é isso. Uma charge é uma leitura crítica e humorística de um determinado momento político, né? Então, quando eu faço uma charge, eu não estou fazendo uma previsão do que vai acontecer, eu estou fazendo uma apreciação crítica do que acontece, né? Do que eu acho que pode acontecer e está embutido naquele momento. Pois é, o que nos leva a pensar, por exemplo, como fazer uma charge que é é uma sátira, é uma linguagem satírica, uma linguagem humorística. Como fazer isso quando aconteceu uma tragédia? Quando morreram pessoas, quando o ambiente todo se degradou, quando uma parte importante do Brasil está degradada e condenada por culpas. Tem gente com culpa nisso. Então, como fazer? Eu fiz uma charge que faz uma cosquinha na coisa, assim, né? Isso não é uma metáfora. Tá certo, não é uma metáfora, é um fato, é verdade. Eu estou lembrando aqui que isso não é uma metáfora, portanto, o que eu estou fazendo não é uma piada. Eu estou lembrando que isso aqui é sério, que morreu gente e tal. Como fazer para isso, de alguma forma, ser, ser o quê? Ser correto, ser uma atitude
afinada com o que está acontecendo. Eu não sei, é difícil. A gente lida com um produto que não é um discurso político claro, né? Não é uma, mas tem uma posição política. Então você tem que fazer alguma coisa além disso. E essa é a tarefa difícil, eu acho. Eu acho que isso é uma coisa difícil. O desafio para mim é toda semana. Toda semana para mim é uma certa angústia. Claro, eu gosto do que eu faço. Eu não estou falando que o meu trabalho é angustiante, mas eu quero dizer que a tarefa de encontrar uma ideia, de fazer essa ideia de alguma forma se plasmar dentro de uma figura gráfica e que isso me agrade e me convença também. E tudo isso é uma mistura assim de prazeres e sofreres. Eu sofro e gozo assim no mesmo trabalho. Agora, a parte da angústia da criação é real, porque é um desafio para mim toda semana. Não tem uma semana mais fácil ou uma semana mais difícil. De certa forma, o trabalho de produzir a charge, a dificuldade, não está no momento da realidade, está na pessoa da artista que vai fazer aquilo. É o modo como ela está equipada e instrumentada para realizar essa tarefa, de fazer a charge. E eu nem sempre estou nas melhores condições, às vezes eu não estou lá muito bem para fazer, mas não tem jeito, eu tenho que fazer, porque o jornalismo é isso, né? Eu não posso escolher assim. Mas é isso, o desafio de fazer é mais ou menos permanente, assim, é um fluxo contínuo. Agora, o desafio que o país passa é que é difícil, né? Porque eu comecei a fazer charge em 2014, era o ano da eleição de uma presidenta que estava patinando assim de forma bem clara, né? Não era um governo bem sucedido e triunfal. Então tudo aquilo foi bem dramático, né? Todo mundo acompanhou o que se deu em seguida, que foi a consecução do golpe, o golpe parlamentar patrocinado pelos tucanos e pelo MDB. Tudo isso foi deixando, acho que, o país num estado especial, assim, entre o torpor e a estupidez e o choque, né? Bom, enfim, eu não vou fazer aqui uma análise política de todos os movimentos que aconteceram nesse tempo. Primeiro, porque eu não me sinto habilitado a isso. Segundo, porque é um momento complexo para Chuchu, assim, sabe? É um momento de destruição institucional. É um momento que vai custar muito caro para nós, brasileiros e brasileiras, porque a gente vai ter que reconstruir essas coisas em algum momento, né, em algum momento rápido. Assim. Eu reedito todo o carnaval. Eu não sei nem se eu vou reeditar no próximo, porque até agora me pareceu razoável esse tipo de ideia. É, é, usar essa ideia fixa, assim, de que como a gente está em crise, a gente não pode brincar o carnaval, a gente não pode ter um carnaval porque o país está em crise. Nesse ponto, eu acho que a primeira charge que eu fiz era meio para dizer isso, assim, que é ridículo você querer ficar cobrando uma atitude de luto do país por causa da crise,
porque algum grau de crise sempre vai ter, e o carnaval também existe. O carnaval faz parte das maneiras culturais do povo brasileiro, né? Então, a primeira era assim, e a crise? Ela tá aí pelo meio, assim, no meio daquele puta carnaval, não, ela tá aí, assim, pelo meio. Na segunda vez em que eu fiz essa charge, no ano seguinte, a crise, ela é presa, ela é buscada lá no meio e é carregada por policiais, assim, por um camburão. A crise vai ficando monstruosa, né? Eu não sei, eu tenho usado isso como uma brincadeira, assim, uma brincadeira pessoal, uma espécie de piada interna. Mas não garanto que eu vá fazer isso todos os anos, não. Mas eu não sei como vai ser no ano que vem. Certamente não vai ter carnaval. Eu não sei, nós estamos vivendo uma época de desafio para o jornalismo, né? Porque viver da profissão tem se tornado uma coisa difícil na mesma medida em que viver a profissão tem sido difícil também.